Um chá muito maluco. Havia uma mesa posta sob uma árvore em frente à casa. A lebre de Márcio e o chapeleiro maluco tomavam chá. Uma marmota estava sentada entre os dois em sono profundo. A lebre e o chapeleiro faziam dela almofada. Punham os cotovelos em cima, falando sobre sua cabeça. Deve ser muito desconfortável para a marmota, pensou Alice. Mas como está dormindo, imagino que nem perceba. A mesa era muito comprida, mas os três sentavam apertados num canto. Quando viram Alice chegar, gritaram: Não tem lugar, não tem lugar. Tem lugar demais, disse Alice indignada, e sentou-se numa poltrona à cabeceira da mesa. Tome um pouco de vinho, disse a lebre de massa um pouco mais gentil. Alice olhou toda a mesa e viu que só havia chá. Não estou vendo vinho nenhum aqui, disse. Não há mesmo, disse a lebre de massa. Então foi falta de educação oferecer o que não tem, disse Alice brava. Também é falta de educação sentar-se sem ser convidado, disse a lebre. Eu não sabia que a mesa era sua, disse Alice. Ela foi posta para muita gente, muito mais que apenas três. O chapeleiro maluco tinha olhado para Alice todo esse tempo e a primeira coisa que disse foi: Você precisa cortar o cabelo. E você precisa aprender a não fazer comentários sobre as pessoas, disse ela com severidade. É muito grosseiro. O chapeleiro arregalou os olhos ao ouvir isso, mas tudo que disse foi: O que um corvo e uma escrivaninha têm em comum? Vamos nos divertir agora, pensou Alice. Que bom que vamos brincar de adivinhas. Eu acho que sei. Ela disse essa última frase em voz alta. Quer dizer que você pensa que sabe a resposta para essa pergunta? Exatamente, disse Alice. Então diga o que está pensando, disse a lebre de março. Eu vou, reagiu Alice depressa. Pelo menos eu penso o que estou dizendo. O que é a mesma coisa, não? Não é a mesma coisa, não, de jeito nenhum, disse o chapeleiro maluco. É como se você dissesse que eu vejo o que eu como e é a mesma coisa que eu como o que eu vejo. Ou que eu dissesse, acrescentou a lebre de março, que eu gosto do que consigo é o mesmo que eu consigo que eu gosto. Ou que eu dissesse, disse a marmota, que parecia falar dormindo, que eu respiro quando durmo é o mesmo que eu durmo quando respiro. Para você é a mesma coisa, disse o chapeleiro. A conversa parou por aí. O grupo ficou calado e Alice tentava se lembrar de tudo que sabia sobre corvos e escrivania, o que não era muito. O chapeleiro quebrou o silêncio. Que dia do mês é hoje? Disse, dirigindo-se a Alice. Ele tinha tirado o relógio do bolso e olhava para ele aborrecido. Sacudia-o, encostava-o à orelha. Alice pensou um pouco e disse: É dia 4. 2 dias errado. Voltou-se para a lebre e observou com raiva. Eu disse que passar manteiga não resolvia, mas era uma manteiga de primeira. É, mas devem ter entrado algumas migalhas de pão. Você não deveria ter usado a faca de pão aqui. A lebre de massa olhou triste para o relógio, mergulhou na xícara de chá e olhou de novo para ele, mas não conseguia encontrar nada melhor para dizer do que aquilo que já tinha dito. Mas era uma manteiga de primeira, você sabe. A Alice tinha espiado sobre os ombros curiosa. Que relógio engraçado! Mostra o dia do mês, mas não mostra as horas. E por que deveria? Resmungou o chapeleiro. O seu relógio por acaso mostra o ano em que estamos? Claro que não, Alice respondeu de pronto. Mas é porque ficamos no mesmo ano por muito tempo. Pois é o que acontece com o meu, disse o chapeleiro. Alice ficou totalmente confusa. O comentário do chapeleiro maluco não fazia sentido para ela. No entanto, falavam a mesma língua, de maneira mais delicada possível, disse. Não consigo entender bem você. A marmota estava dormindo de novo, disse o chapeleiro maluco, derramando um pouco de chá quente no nariz do bichinho. A marmota sacudiu a cabeça impaciente e, sem abrir os olhos, disse: Claro, claro, exatamente o que eu ia dizer. Você já resolveu a adivinha? Perguntou o chapeleiro a Alice. Não, eu desisto. Qual é a resposta? Não tenho a menor ideia, disse o chapeleiro maluco. Nem eu, disse a lebre de março. Alice suspirou cansada. Acho que vocês deviam usar melhor tempo. Não é coisa que se gasta com adivinhas que não têm respostas. Se você conhecesse o tempo como eu conheço, disse o chapeleiro maluco, não o chamaria de coisa, diria ele. Não entendo o que quer dizer, disse Alice. Claro que não. O chapeleiro moveu a cabeça em gesto de desprezo. Sou capaz de dizer que você nunca falou com o tempo. Talvez não, mas já marquei o tempo nas aulas de música. Ah, então é por isso. O tempo não tolera ser marcado, mas se você se relacionar bem com ele,
Ele pode fazer quase tudo o que você quiser com as horas. Por exemplo, imagine que são 9 horas da manhã e hora de começar a estudar. Tudo o que você teria que fazer seria sussurrar no ouvido do tempo e o relógio, no piscar de olhos, marcaria 1h30, hora do almoço. Que bom se fosse assim, suspirou a lebre de março. Isso seria ótimo, sem dúvida, disse Alice pensativa. Mas nesse caso, eu ainda não estaria com fome, não? No início não, disse o chapeleiro maluco, mas poderia manter a mesma hora pelo tempo que quisesse. É o que você faz? Perguntou Alice. O chapeleiro fez sinal que não, com cara triste. Eu? Não. O tempo e eu nos desentendemos em março, um pouco antes dela enlouquecer, sabe? Apontou a colher de chá para a lebre de março e continuou. Foi no grande concerto dado pela rainha de copas. Eu tinha que cantar. Brilha, brilha, moceguinho. Qual será o seu caminho? Conhece a cantiga? Não? Já ouvi algo parecido com isso, respondeu Alice. Continua, sabe? Pois é assim. Sobre o mundo vai voando, bandeja de chá levando. A essa altura, a marmota se mexeu e começou a cantar dormindo. Brilha, brilha, moceguinho, até levar um beliscão para calar a boca. Olhe, mal eu tinha terminado o primeiro verso, disse o chapeleiro maluco, e a rainha gritou. Só está matando o tempo, cortem-lhe a cabeça. Mas que selvageria, exclamou Alice. Depois disso, lamentou-se o chapeleiro. Nunca mais o tempo quis fazer nada do que eu peço. São sempre 6 horas da tarde. Tudo então ficou claro para Alice. É por isso que a mesa está posta com tantas coisas para o chá? Sim, é sempre a hora do chá. Não temos nem tempo para lavar a louça entre um chá e o outro. Por isso vão mudando de lugar a mesa, imagino. Exatamente, disse o chapeleiro. Quando as peças ficam usadas, mudamos de lugar. E o que acontece quando completa a volta redonda à mesa? O que acha de mudarmos de assunto? Interrompeu a lebre de março, bocejando. Já cansei desse. Meu voto é para que essa mocinha nos conte uma história. Acho que não sei nenhuma, disse Alice assustada com a proposta. Então a marmota vai contar, gritaram ambos. Acorde, marmota! E beliscaram o bichinho os dois ao mesmo tempo. A marmota abriu os olhos devagar. Eu não estava dormindo, disse com uma vozinha fraca e rouca. Ouvi cada palavra que disseram. Conte uma história, disse a lebre de março. Mas conte rápido, acrescentou o chapeleiro, ou vai cair no sono antes de terminar. A marmota começou a contar com pressa. Era uma vez 3 irmãzinhas chamadas Elsa, Lisa e Tina. Elas viviam no fundo de um poço. E elas viviam do quê? Perguntou Alice, sempre interessada em assuntos que envolviam comida e bebida. Viviam de comer melado, respondeu a marmota depois de pensar um pouco. Não podiam viver disso, você sabe, observou Alice com delicadeza. Elas ficariam doentes, e ficariam bem doentes. Alice tentou imaginar que tipo de vida tão fora do comum seria esse, mas ficou muito confusa e voltou a perguntar. Mas por que viviam no fundo de um poço? Tome um pouco mais de chá, disse bem séria a lebre de março para Alice. Até agora não tomei nenhum chá, então não posso tomar mais chá, respondeu Alice ofendida. Você quer dizer que não pode tomar menos, disse o chapeleiro maluco. É sempre mais fácil tomar mais do que não tomar nada. Ninguém pediu a sua opinião, disse Alice. Quem é que está fazendo comentários sobre os outros agora? Perguntou o chapeleiro maluco com um ar de vitória. Alice ficou sem resposta para dar. Então, serviu-se de chá e pão com manteiga, e voltando-se para a marmota, repetiu a pergunta. Por que elas viviam no fundo de um poço? A marmota pensou uns minutos e respondeu. Era um poço de melado. Isso não existe, interrompeu Alice irritada. O chapeleiro maluco e a lebre de março pediram silêncio. Psiu! A marmota ficou emburrada e reagiu. Se não pode ouvir a história com educação, é melhor que você mesma termine. Não, por favor, continue, disse Alice humildemente. Não vou interromper. Talvez só uma vez mais. Só uma vez mais, realmente. A marmota ficou indignada, mas concordou em prosseguir. Essas 3 irmãzinhas, elas estavam aprendendo a atirar, sabe? Atirar o quê? Perguntou Alice, quase esquecida da promessa. Melado, disse a marmota sem prestar muita atenção. Eu quero uma xícara limpa, interrompeu o chapeleiro. Vamos mudar de lugar. Ele trocou de lugar e a marmota fez o mesmo. A lebre de março foi para o lugar da marmota e Alice, contrariada, foi para o lugar da lebre de março. O chapeleiro maluco foi o único que levou vantagem com a mudança. A Alice ficou no lugar muito pior do que o anterior, porque a lebre tinha derramado o bule do leite no prato. A Alice não queria ofender a marmota de novo, então falou com cuidado. Mas eu não entendo. De onde elas tiravam o melado? Você tira água de poço, disse o chapeleiro.
Então dá para tirar melado de poço também, hein, idiota? Mas elas estavam dentro do poço, disse Alice, ignorando a última palavra dita pelo chapeleiro maluco. Claro que estavam, disse a marmota. Estavam dentro. Essa explicação confundiu tanto Alice que ela deixou que a marmota prosseguisse sem interromper mais. Bocejando e esfregando os olhos, a marmota ia contando a história já com muito sono. Elas estavam aprendendo a tirar, e tiravam todo tipo de coisa que começa com M. Com M? Perguntou Alice. Por que não? Perguntou a lebre. A Alice calou. A marmota tinha fechado os olhos, já ressonava, mas acordou com o beliscão do chapeleiro maluco. Deu um grito e continuou. Coisas que começam com M, como muito, melado, memória, magnitude. Você sabe, quando a gente diz que uma coisa é grande, é que ela tem magnitude. Você alguma vez ouviu alguém dizer que tirou magnitude? Bem, já que pergunta, disse Alice confusa. Eu não acho que. Então não deve falar, disse o chapeleiro maluco. Agora a grosseria havia passado dos limites. A Alice levantou-se muito incomodada e foi embora. A marmota caiu dormindo no mesmo instante, e os outros dois nem perceberam a saída dela. A Alice olhou para trás uma vez ou outra, com alguma esperança de que a chamassem de volta. A última vez que os viu, estavam tentando enfiar a marmota no bule de chá. De qualquer modo, jamais voltarei lá, disse Alice, andando em direção ao bosque. Esse foi o chá mais maluco de toda a minha vida. Ao dizer isso, notou que uma das árvores tinha no tronco uma porta que dava passagem para dentro dela. Isso é muito estranho, pensou, mas como tudo hoje é estranho, acho que vou entrar. E entrou. Uma vez mais, ela se viu no grande salão e perto da mesinha de vidro. Bem, agora já sei o que devo fazer. Começou pegando a chavezinha dourada e abrindo a porta que dava para o jardim. Comeu uma porção de cogumelo. Tinha guardado pedaços no bolso, até ficar com uns 30 centímetros mais ou menos. Finalmente conseguiu passar pela portinha e entrar no belo jardim, andando por entre canteiros de flores coloridas e fontes de água fresca.